Boa tarde. Oi, gente. Muita alegria e satisfação que eu tô aqui. Eu queria pedir para todo mundo que tá chegando aí na live enviar aí pros seus contatos, né? Envia aí. Manda aí pro aviãozinho, pelo aviãozinho que tem aqui no cantinho, ó. Aqui embaixo. Envia aí para os seus contatos, para alguém que você acha que precisa muito ouvir um pouco sobre esse tema de hoje, né? Falar um pouquinho sobre um tema que muitas pessoas me escreveram pedindo para falar sobre depressão, né? Então, já compartilha aí, né, a live aí com todo mundo, envia aí no direct dos seus amigos ou de alguém que você acha que precisa ouvir um pouco sobre esse assunto. Lembrando que eu não sou nenhuma especialista, não sou doutora, não sou, né, apenas eu venho aqui falar um pouquinho sobre este assunto porque eu já vivi, né? Eu já vivi isso, eu sei um pouco, não muito, sobre depressão. E a minha intenção é que eu possa ajudar, né, outras pessoas. Vocês estão me ouvindo bem? Eu botei um fone aqui que eu acho que fica melhor para não sair tanto o barulho externo, né? E eu espero que vocês estejam ouvindo bem. Boa tarde a todo mundo que está chegando aí, né? E como eu disse, muita gente, meus cabelos todo arrepiado. Na verdade, meu cabelo tá sujo hoje. Muita gente me mandou. Obrigado, Carlinha. Tá chegando o som aí, né? Muita gente me mandou pedidos, né, de que eu falasse um pouco sobre depressão. Eu achei engraçado as pessoas me pedirem para eu falar sobre isso, né? Mas realmente é um assunto muito delicado e interessante de se falar. Porque a verdade é que nem todo mundo que tem depressão assume, né, que tem a depressão. E eu fiz algumas perguntas, essa semana que passou, né? Se a pessoa conhecia alguém que tinha depressão, se ela já tinha sofrido de depressão, né? Se a pessoa acreditava que quem crê em Deus também poderia ter depressão, e se a depressão era uma doença física ou espiritual. Muito interessante a parte que eu perguntei sobre depressão, se é física ou espiritual, porque a grande maioria, 82% das pessoas que responderam, disseram ser espiritual. Mas aí é que entra a divergência, gente, porque teve gente que colocou, sim, que uma pessoa que crê em Deus pode sim ter depressão. E eu vou falar o que eu acho, né? O que eu acho? Bem, vamos lá, eu tô um pouco nervosa hoje, deixa eu ir com calma, devagar, porque eu tô nervosa até mesmo porque muita gente falando sobre essa live e eu acho que criaram muita expectativa, né, na live. Tem muita gente aí que me mandou mensagem que assistissem a live, outras pessoas falaram assim, deixa salvo, pastora, a live porque eu não sei se eu vou conseguir esse horário, que eu tô na igreja, eu quero assistir com calma. Então, isso me deu uma certa pressãozinha. Mas vamos lá. Vamos começar a falar sobre depressão. Depressão pode ser, sim, tanto físico como espiritual. Eu acredito nisso. Que pode ser as duas coisas. Tanto pode ser física, uma doença física, como pode ser uma doença espiritual, né? Um esgotamento emocional ou uma doença da alma. Pode ser as duas formas. As duas coisas podem sim acarretar uma depressão.
eu tiro por mim, né? Eu passei por algo na minha vida que me fez ter depressão há uns 15 anos, 14 anos, 15 para 14 anos atrás, né? Eu tive uma experiência na minha vida que me fez ter depressão. Eu tive lendo algumas coisas, vendo alguns vídeos na internet, e o especialista diz que tem 2 tipos de depressão, né? Uma depressão do nível leve, né? Que eu acho que a grande maioria das pessoas que diz ter depressão deve passar por essa, né? É aquela tristeza que faz você ficar amuado, deitado na cama, sem vontade de fazer o que você realmente gosta, né? E tem aquela depressão profunda, que essa é a preocupante, né? A verdade é que a gente tem mania de alimentar a tristeza. Todo ser humano é assim. Eu estava conversando com as amigas minhas e elas disseram isso, que realmente a gente gosta, o ser humano gosta de alimentar a tristeza. Por isso que a gente vê aí muitas músicas de sofrência fazer tanto sucesso, né? Porque a pessoa tá triste e ao invés dela se levantar, ela busca coisas que possam alimentar essa tristeza, né? Geralmente nós, seres humanos, fazemos isso. Quando a gente está triste, né? A gente, por exemplo, eu tô triste porque eu perdi um ente querido. Em vez de eu seguir a minha vida, porque morreu, fica o carinho, o amor, a saudade, né? E fica o carinho, o amor, a saudade, o respeito, mas a vida segue. Mas a gente, o que é que a gente faz? A gente, ao invés de seguir a nossa vida, a gente começa a ver vídeos que lembra a pessoa, fotos, procurar peças de roupa, um presente que ganhou, um áudio, né? Eu lembro quando o meu irmão morreu, ele deixou um áudio um dia antes dele morrer, né? Ele me deu os parabéns pelo meu aniversário, brincou comigo. E eu fiquei por uma semana ouvindo aquele áudio. Até que eu disse, não, chega, eu não vou ficar aqui alimentando essa tristeza. Já morreu, né? Então, e a gente tem essa mania de alimentar a tristeza, de alimentar aquilo que nos deixa triste, né? A gente tem essa mania. E como eu estava dizendo, o nível da depressão leve é tipo essa que eu tive, né? Uma depressão leve, que você fica triste por alguns dias, desanimado, sem vontade de fazer nada, mas logo você vai e diz, não, chega, basta, e se levanta e vai fazer suas coisas. E tem aquela depressão profunda, é aquela que a pessoa não sente vontade de fazer mais nada, não tem prazer em nada. Até aquilo que lhe dava alegria, ela não tem mais prazer. E aí vem o que? Os pensamentos negativos, os pensamentos de morte, né? E sobre quem crê em Deus pode ter depressão? Sim, a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre Elias, Jó, Jonas, todos estes homens de Deus. Sim, são homens de Deus. Elias era um grande profeta, né? Ele teve depressão mesmo. Eles desejaram a morte. Lá, deixa eu pegar a Bíblia aqui que eu vou ler um pouquinho para vocês, né? Para vocês entenderem, né? O que eu tô dizendo. Fica melhor para eu explicar, né? Gente, eu não tô vendo muito os comentários, porque se eu ver eu vou perder um pouco do raciocínio, né? Mas quem tiver com a Bíblia e quiser abrir em 1 Reis, capítulo 19, né? Fala sobre o profeta Elias, né? Então, para eu relaxar aqui, eu vou mandar beijinho para vocês, porque eu ainda tô nervosa. Oi, Lúcia, oi, Fá. Beijo para Esté.
para Fabielle, um beijo para todo mundo, tá? Beijo para vocês. Obrigado, gente, por vocês estarem aqui. Eu vou voltar a repetir. Se você quiser, pode compartilhar essa live aí com alguém que você sabe que também enfrentou ou enfrenta isso, né? Essa doença. É uma doença da alma. Pode ser como uma doença da alma, como uma doença física, né? A depressão pode ser as duas coisas. Tanto a doença da alma, beijo, Elzinha, como também a doença, uma doença física. Pode ser as duas coisas. Lembrando que eu não sou nenhuma especialista, mas eu li um pouco sobre isso e tem muita gente que se divide aí. Tem gente que meio que encapeta tudo na vida, né? E sim, você não precisa você ter demônios para você ter uma depressão. Você pode perfeitamente ter uma depressão por uma experiência ruim que você viveu, né? Tem gente que passa por depressão por isso, como o profeta Elias. A Bíblia fala aqui que no versículo 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Quer dizer, o profeta Elias, ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal, ele orou a Deus, pediu para que Deus enviasse fogo do céu. E Deus respondeu, ele viu, ele viveu, ele teve aquela experiência, né? Ou seja, era um grande homem de fé. Elias foi um grande homem de fé. Porém, ele ficou com medo de uma ameaça, né? E nisso, por causa disso, ele se escondeu numa caverna. Correu, fugiu por causa da ameaça daquela mulher, né? Da Jezabel. E a Bíblia diz aqui que Deus, quando Deus mandou um anjo até Elias, né? E o anjo preparou uma comida, uma bebida, deu para ele. E Deus olhou para Elias e falou: o que você faz aqui, Elias? Deus falou para Elias: o que você faz aqui, Elias? E Elias, por estar se sentindo sozinho, porque ele achou que ele era o único profeta de Deus que estava vivo, tadinho, né? Às vezes a gente acha isso, às vezes a gente acha que a gente não tem ninguém, que a gente está sozinho. Mas Deus estava vendo tudo, Deus estava vendo tudo do que estava acontecendo, né? E Elias estava lá, naquela depressão emocional. Não era espiritual, era emocional, né? Do medo. O medo às vezes nos traz depressão, né? O medo, a dúvida, a incerteza, a perseguição, né? Às vezes somos perseguidos até mesmo por causa da nossa fé, às vezes por inveja, alguém que tem inveja de você te persegue e começa a perturbar a sua vida, como aconteceu aqui com Elias. E ao invés de Elias lembrar do que ele viveu com Deus dias antes, né? Ele se abateu. Ele se abateu. Então, às vezes você tá aí e você, sei lá, é um obreiro, um pastor, uma missionária, não sei, e de repente por você tá passando por uma luta na sua vida, até mesmo um membro, não precisa ser alguém assim do altar, né? Mas você serve a Deus no átrio, né? Você tá ali no átrio, você é uma pessoa de fé. Aliás, você sempre serviu a Deus e de repente você se vê num quadro como este, né, de depressão, né, triste, cabisbaixo, perde o ânimo de ir até a igreja, perde o ânimo de conviver com a família, perde o ânimo de fazer o que você gosta, de trabalhar, de cuidar das suas coisas. E de repente você fica aí com medo, dizendo: meu Deus, eu acho que eu tô endemoniado, tô cheia de demônio. E o pior de tudo não é isso, que muita gente, ao ver você dessa forma, pode dizer isso pra você: olha, você tá com demônio, você tá endemoniado, você tem que ir num propósito de libertação, você
tem que ir na igreja. Sim, lógico, você tem que buscar a Deus. Porque a depressão, tanto espiritual como física, Deus pode curar ambas. Todas as duas, né? Mas não se preocupe, porque se tanto for espiritual como física, você pode sim ser curada, se livrar disso, né? Buscando fazer aquilo que te dá alegria, que te dá prazer. Você não pode se entregar. É difícil realmente. Alguém que está triste, depressivo, né? De repente no nível alto, ouvir alguém dizer para ela, dizer assim, não se entregue. Você tem que querer sair dessa situação. Às vezes a pessoa ouve isso e fica chateada, porque ela acha que não está sendo compreendida. Mas essa é a verdade, só você pode te ajudar. Só você que pode realmente tomar uma atitude de se levantar e sair deste momento de tristeza, né? Um momento de angústia, né? Exatamente, a missionária Juliana botou aqui, trazer à memória o que te traz esperança, em Lamentações, né, Ju, que tem escrito isso, trazer à memória. Eu até tinha preparado esse versículo, Lamentações 3, 21, que fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3, 21 fala sobre isso. E essa é a maneira de você se levantar e sair do quadro de depressão. Você tem que querer. Primeira coisa que alguém que está sofrendo com depressão deve fazer. Ela tem que querer sair com todas as suas forças. Ela tem que querer sair desse quadro de depressão. Ela tem que querer muito, tipo muito mesmo. E se você não conseguir sozinha, você deve sim procurar ajuda, por que não? Né? A gente não lógico que tem que partir de você, óbvio. Mas se você não consegue sair sozinha, procure ajuda. Ajuda de todas as formas que você puder. Não é pecado nenhum você procurar um médico, não é pecado nenhum você tomar um remédio. Não é. Deus é que criou a medicina. Foi Deus. Deus criou a medicina. Aliás, um dos apóstolos de Cristo, ele era médico, né? Não é pecado nenhum você procurar ajuda na medicina. E também na fé, óbvio. Com toda certeza, você tem que buscar na fé, né? Ajuda espiritual. Não alimente pensamentos negativos. Isso é muito importante falar. Tem muita gente que quando entra num quadro de depressão, ela alimenta. E a vida é assim, né? A gente é o que a gente come, né? A gente por exemplo, eu tô gordinha. Pode ter certeza que eu tenho me alimentado só de gorduras, de coisas que eu não deveria. Mas é isso, a gente é o que a gente come e é fato. Se você se alimenta de algo que vai te entristecer ainda mais, como eu dei o exemplo, né? De quando você perde um ente querido, por exemplo. Tem gente que sai de um relacionamento, né? E ela meio que... Eu tenho que olhar pra câmera, né, gente? Eu tô tímida hoje, tô só olhando pra baixo. Alguém sai de um relacionamento... foi traído, o marido foi embora, e ao invés dela dizer assim, amém, vida que segue, quem perdeu foi ele, se amar, né, amar a si mesmo, né, é que nem a Bíblia diz que a gente só pode amar o próximo se a gente amar a nós mesmos, né, então, às vezes a pessoa se entrega naquilo, naquela tristeza, naquela depressão, e acaba e vai vivendo aquilo ali pro resto da vida. Não se entrega e já era, né? Exatamente. A menina escreveu que estou vivendo um momento difícil, abandonada pelo esposo e o desemprego. Gente, olha, essa pandemia é uma época que tá
grande o número de depressão. São muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas que perderam a vontade de viver, que não conseguem se socializar mais, não tem mais alegria nem de estar com a própria família. Aliás, eu estava lendo alguns comentários, uma pessoa escreveu que a depressão dela era a própria família dela, ela não era feliz com a própria família, né? E quantas coisas tem acarretado a mente da pessoa, né? Porque a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Mas o coração é o quê? Os pensamentos. E diz ainda que os pensamentos, o nosso coração é que procede às saídas da vida, né? Então é isso, você tem sim que guardar o seu coração. Você tem que guardar o seu coração. Não se alimente de coisas que te deixam ainda mais triste. Se alimente de coisas que te deixam feliz. Ouve uma música, vai passear, vai fazer algo que você gosta, vai fazer um exercício, né? Já foi provado que quando a gente faz exercício, o nosso corpo libera endorfinas, né? Que traz a alegria pra gente. Você nunca, se você for caminhar no parque, na orla aqui, na praia, toda vez que você passar por alguém, você nunca vai ver alguém fazendo uma caminhada emburrada. Dificilmente, né? Dificilmente você vai encontrar alguém fazendo algum exercício emburrado. A pessoa tá sempre de bom humor, sempre feliz. Então, se você tá assim, não se entregue. É difícil, eu sei que é difícil. Não é que ninguém te entenda. Eu vi uma menina falando comigo, pastor, eu fico chateada quando alguém vem falar pra mim assim, mas você não se entregue, você não pode deixar se abater, você tem que querer, mas não fique chateada por isso. As pessoas falam isso porque quer realmente que você se levante, que você saia da prostração. Você tem uma atitude. Você tem que se ajudar. Você tem que se ajudar. E como eu disse, né? Se você não consegue sozinho, procure ajuda. Procure ajuda. Ajuda médica, ajuda do seu pastor, de alguém da sua confiança. Desabafe, ponha para fora. Se a pessoa não te entender, procura outra pessoa, né? Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E aí, quando estamos fracos, descobrimos quanto somos fortes. É verdade, Sá. Quando a gente se sente fraco, a Bíblia diz, né, em Isaías diz, né? Diga ao fraco, eu sou forte, né? Porque, na verdade, quando as nossas forças se acabam, é que a gente realmente demonstra a nossa confiança em Deus, né? Quando a gente se sente fraco, é que a gente demonstra realmente onde está a nossa confiança, né? E não se deixe abater. Não se deixe abater. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus está aí. Aliás, Deus está conosco todo o tempo. Sempre. A todo momento, Deus está conosco, né? Sempre, sempre, sempre. Se a gente o buscar, Ele está ali para nos abraçar. Então, eu espero que essa live tenha ajudado alguém. Eu não sei. Sei que como me pediram para falar um pouco sobre esse tema, esse assunto, eu não sou especialista em nada, mas eu já vivi a depressão. E realmente é assim. A gente sofre até o momento que a gente diz, não vou sofrer mais, chega. Eu posso me levantar, eu posso sim fazer tudo diferente. A depressão é ingrata, de uma forma melancólica, ela nos conforta e nos aprisiona em uma zona de conforto que sabemos bem. Não é nada confortável. Que Deus livre todos dessa doença. Amém, Gi? Exatamente. Acontece exatamente isso. Quando a gente está triste, a gente quer ficar ainda mais triste. É do ser humano isso. É do ser humano. A gente
quer ficar ainda mais triste, porque aparentemente é confortável estar ali. E aí a situação tende a piorar se assim você decidir fazer, se você aceitar isso, se você se prostrar, né? Se você continuar nessa situação de querer estar triste e cada vez mais triste, cada vez mais triste. Então, se algum dia, ou se neste momento você está vivendo isso, ou algum dia você se pegar, né, vivendo dessa forma, dessa maneira, se lembre desta palavra: não se prostre, não aceite, se levante antes que seja tarde demais, antes que você não consiga se levantar mais. Você tem que se levantar. Existe o conflito emocional e existe também o conflito químico no cérebro, né? Então, você tem que saber o porquê que você está vivendo isso. Por quê? Por que eu estou triste dessa forma? Você tem que detectar o motivo. Depois você vai se perguntar: isso, eu vivendo desta forma, vai resolver meu problema? Vai mudar? Não. Então, busque força do Senhor Jesus, a força do Senhor Jesus. E não aceite viver essa situação, né? Uma situação ruim. Existe um escape, exatamente, Sá. Existe um escape. E esse escape é o Senhor Jesus, é a fé. Tanto faz se a sua depressão que você está vivendo, a depressão que você está vivendo, é espiritual ou físico, tanto faz. Pode existir as duas coisas, mas Jesus pode curar as duas coisas. E você deve buscar ajuda. Não sofra sozinho. A gente tem essa mania de ficar, de guardar tudo pra gente, não quero incomodar ninguém, ninguém vai me entender. E aí sofre, né? Elias, ele quis a morte. Jó também. Jó ficou tão depressivo na situação que ele estava vivendo, quando o diabo veio e tirou tudo dele, né, por permissão de Deus, que ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele desejou que ele fosse um aborto. Imagina isso, né? Jó, um homem que era íntegro, reto, temente a Deus, que não existia ninguém como ele no momento. E ele passou por isso, né? Passou por um momento difícil, mas ele não perdeu a fé. Ele se entristeceu, porém ele não perdeu a fé. E ele passou a orar pelos seus amigos, ou seja, ele começou a focar naquilo que ele gostava mais, né? Ele começou a lembrar das pessoas que ele amava. Então, e logo depois que ele passou a buscar pelos seus amigos, Deus foi lá e restaurou tudo, né? Mas se ele continuasse se lamentando, né? Se ele continuasse ali triste, angustiado, se lamentando, nada ia acontecer. Então você tem que buscar ajuda, buscar de Deus, sim. Deus pode mudar toda e qualquer situação, se você crer. Não alimente a tristeza, não alimente, né? Deixa eu ver aqui, a Ju botou: todos nós estamos nessa. Jesus bem disse que nós nesse mundo teríamos aflições, mas com ânimo em Jesus venceremos. Amém. Quando estamos com depressão, nos pede até a morte. Precisamos buscar refúgio no Senhor. Exatamente. É um dos sinais da depressão, né, de alto nível, né, a depressão profunda, quando a pessoa começa a desejar a morte, né? Essa depressão é muito preocupante. Eu conheço várias pessoas que tiveram depressão e que deram fim à própria vida. E tem familiar que nem imagina, né? Porque geralmente algumas pessoas que têm um quadro grande de depressão, ela é aparentemente feliz, né? Eu conheci uma jovem mesmo
que há poucos dias poucos dias atrás tirou a própria vida. E quando me disseram, eu não acreditei, porque sempre que eu via essa garota, ela estava sempre feliz. Mas só ela sabe quanto ela estava sofrendo, né? Só ela sabe. Ou seja, realmente, só depende de você mudar esse quadro. Depende unicamente a você, unicamente de você. Só você mesmo que pode mudar este quadro. Deixa eu ver aqui alguns comentários. A Vitória disse que perdeu uma colega para depressão. Vitória, muito triste. Muito triste. O MDA, os cultos em geral da Mundial, me faz muito bem. Amém. É a Adriana Ribeiro. Deus acima de tudo. Ai de mim se não fosse Deus na minha vida. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs, Dri. Todas as manhãs. Deus está sempre pronto para nos ajudar. Basta somente pedir ajuda para Ele. Exatamente. Não é fácil, não é impossível. Temos que ter bom ânimo. Quando estamos com desânimos, devemos ter a palavra de Deus no coração. Beijo, Paulinha. É a Dilma, né? Oi, Dilminha. Um beijo para você. Jesus é a verdade e a vida, e Ele é a nossa fortaleza. Quando estamos com depressão, nós pedimos até a morte. É isso aí, gente. É isso. Então, se você conhece alguém que sofre com depressão, ore por ela, tá? Ore, peça para Deus para que ela possa entender que ela é que precisa sair dessa situação. Já senti isso sem motivo algum aparente. Isso é legal você ter comentado, Simone. Quando eu via, só sentia vontade de chorar, só queria estar deitada, desanimada, mas descobri que estava ligada à minha saúde, estava com anemia profunda. Sim, eu estava vendo alguns especialistas falando sobre depressão, e as mulheres têm probabilidade bem maior de ter depressão por causa dos níveis de hormônio, né? A gente até ouve falar sobre depressão pós-parto, né? Então, por isso que eu digo, se você está se sentindo, peça ajuda e não tenha medo de procurar um médico e use a sua fé. Você pode trabalhar com as duas mãos, né? Você pode ir, sim, atrás da medicina e também buscar a cura em Cristo Jesus, porque Ele pode curar. Ou usar o próprio médico para te orientar da maneira correta, te passar o remédio certo. Não é pecado, não é erro algum você procurar ajuda médica, tá bom? Nós que cuidamos do povo temos que estar sempre com uma palavra para poder ajudar. Isso é verdade, Tati, mas também nós somos humanos, tá? Deixa eu te dizer, pastor, missionária, seja lá quem for, é humano e também está propício a ter esse tipo de coisa, como eu acabei de falar aqui, dos profetas, né? Homens de Deus que tiveram uma grande experiência com Deus, também tiveram depressão. Boa tarde, a paz do Senhor, pastora Rose. Eu passei por isso quando a minha mãe faleceu. Eu falava com pessoas normalmente, mas por dentro só chorava. Só saí depois que pedi forças para Deus. É isso mesmo, tem que pedir força para Deus, sempre, sempre. Não esqueçam disso. Busque força em Deus. E se você está precisando de ajuda, não tenha medo de procurar ajuda. Procure ajuda, não fique sozinha. Não fique aí sofrendo sozinha. Procure fazer alguma coisa, uma atividade física, algo que você sinta prazer em fazer, mesmo sem vontade, porque tem isso, né? Tem gente que fala assim, mas eu não tenho vontade, mas eu não sinto ânimo nenhum. Aí você fica ali alimentando isso, né? Essa falta de vontade, essa falta de ânimo. E se entrega, não se entregue, não se entregue. Levante, só você pode te ajudar, só você, tá bom?
O médico já me orientou para não guardar as coisas só para mim, mas não gosto muito de expor. Expõe para Deus, né? Você pode expor para Deus. Olha, gente, Jesus é o nosso melhor amigo, o Senhor Jesus. Ele está 24 horas à nossa disposição, sempre pronto para nos ouvir. E ele ouve mesmo, tá? E sabe o que é melhor? Que ele ouve o que está lá no nosso íntimo, onde ninguém escuta. Não tem como a gente ser fingido com Cristo, não tem. Com Jesus, a gente tem que ser 100% sincero. Não tem como fingir. É por isso que eu costumo dizer, quando você for orar, não procure palavras bonitas, não. Ore do seu jeito, do jeito que você achar. Como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo, com a sua mãe, com seu pai. Desabafe com Deus. É tão bom lavar a alma. Chorar mesmo. Se tiver que chorar, chora. Fala com Deus e chora, chora. Faz esse teste pra você ver. Como você sai mais leve, respira, né? Passei por 2 depressões na segunda, conheci o apóstolo na TV, hoje estou 11 anos na MPD. Glória a Deus. Amém. É isso mesmo, você tem que ir buscar ajuda, de uma forma ou de outra. Só não fique sozinha sofrendo. Desabafe com Deus, não confie em ninguém para conversar. Desabafe com Deus. Se bem que se você procurar, você vai achar, sim, alguém que vai te entender, te compreender. Sempre tem. Deus sempre manda anjos na nossa vida, né? A Juliana já quer cantar ali. Eu vou falar para Deus, vou contar tudo para Deus. É a música, né, Ju? É isso mesmo. E tem aquela também, fecha a porta do teu quarto e ora. Gente, a melhor coisa que existe é falar com Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, está sempre pronto para nos ouvir, para nos ajudar o tempo inteiro. Na cabeça da gente o problema é muito maior mesmo. Quando colocamos para fora o que nos consome, nos sentimos aliviados, seja na oração, com o especialista, especialista, ou conversa com um bom amigo. É verdade, Renata. Verdade. É muito bom conversar. Eu acho que é um dos pontos para se livrar da depressão. É pôr para fora o que você está sentindo. Ou de uma forma ou de outra. Ou procura um amigo, ou desabafa com sua mãe, o seu pai, o seu marido, alguém que te ama muito, que você sabe que te ama muito. Um pastor, uma missionária. Vai lá conversar. Deus sempre envia alguém para nos ajudar, sempre. Eu tenho certeza disso. Amém? Então é isso, gente. Eu não sei por quanto tempo eu tô aqui falando, acho que uns 40 minutos já. Eu espero ter ajudado alguém de alguma forma. E eu queria agora que você que tá aí me acompanhando me ajudasse aqui a orar, tá? Se você é alguém que está depressivo neste momento, eu queria que você fechasse seus olhos. Ou se você não, se eu tô bem, pastor, eu tô muito bem. Então me ajude a orar por essa pessoa que está precisando de oração, tá bom? Então feche seus olhos neste momento. Senhor Jesus, querido e amado, graças te dou, Pai, pela tua infinita misericórdia, Deus. Eu sei, Senhor, que nada acontece por acaso. Não é à toa, Deus, que essa pessoa está acompanhando esta palavra até aqui, até neste momento. Pai amado, querido, que não seja não seja nenhuma palavra minha, Pai, mas todas tenha sido do seu coração, Pai, para falar a esta pessoa. Se de repente, ó Deus, essa pessoa está passando por este quadro na vida dela, está depressiva, ela está triste, Pai amado, o Senhor pode reverter tudo isso. Que o Senhor possa alcançar este coração agora. E no lugar da tristeza, venha haver alegria. Venha ter a tua paz. Coloca paz, ó Deus. Coloca paz
no coração desta pessoa, seja ela tocada por Ti neste momento, Senhor. Eu entrego a vida desta pessoa que ora comigo neste momento a Ti, Senhor. Que ela seja transformada pelo Teu poder, que ela sinta neste momento o Teu toque, que ela seja livre e curada para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, receba a sua bênção, o seu milagre, seja livre, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, tá bom, gente? Olha só, eu espero que, se você acompanhou até aqui, a bênção de Deus também chegue na sua vida. Compartilhe aí com alguém, eu vou deixar salva essa live aqui. E eu vou deixar lá no meu feed. E se eu te ajudei, por favor, vai lá e comenta que eu quero saber, tá bom? Que Deus cresça e que eu diminua sempre, tá bom? Curte aqui agora, aperta aí o coraçãozinho que depois fica lá as curtidas pra eu ver quem é que veio aqui, que às vezes você entra, comenta aqui e eu não consigo ver o comentário de todo mundo. Às vezes não aparece, o próprio Instagram não deixa aparecer. E então você aperta o coraçãozinho aí que depois eu vou lá olhar e vou sim estar orando por todo mundo, tá bom? Então, ó, gente, um beijo no coração de vocês. Estão perguntando quando que vai ser a próxima live. Olha, provavelmente próximo domingo eu vou fazer sim a próxima live, tá bom? Depois eu vou colocar uma caixinha aí para vocês colocarem aí qual o tema que vocês querem que seja abordado na próxima live, tá bom, gente? Ó, beijo no coração de vocês. Se levantem, não se prostrem, não aceite ficar na tristeza. Você pode sim sair dessa depressão, dessa angústia. Deus é contigo, tá bom, gente? Que Deus abençoe. Beijo a todo mundo. Obrigada a você que veio aqui, que deixou seu recadinho, deixou sua mensagem, que me ajudou a fazer essa live, né? Porque tem muitas meninas que eu tô vendo aqui que vieram aqui só para me ajudar, deram aqui a sua contribuição, a sua mensagem e que fez enriquecer ainda mais essa live, tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe.